Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Pode permanecer de pé. Eu quero ler 3 textos com vocês. O primeiro está em Lucas, todos os 3 textos no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Aleluia. Lucas, primeiro capítulo de número 7. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de todos vocês que vieram hoje, que mesmo com a chuva não foi capaz de detê-los. Vieram. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo de número 7. Versículo 12. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus, na hora que eu parar, os irmãos continuam. Então Jesus disse: vocês estão aí? Vieram? Vamos lá? Então Jesus disse: o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Agora vira a folha da sua Bíblia, no mesmo Evangelho de Lucas, só que agora o capítulo de número 9. Versículo de número 41. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino, em outra versão disse jovem, na epígrafe diz jovem, e o entregou ao pai, e todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Agora um terceiro texto, um terceiro jovem que eu quero ler aqui, é Lucas capítulo 18. Lucas 18 e 18. A epígrafe da Bíblia que eu estou aqui, sabemos que a epígrafe não é Bíblia, né? Mas está dizendo aqui, o jovem rico. O jovem rico. Coloca na ARC para mim, por favor, irmã. Isto. Ou se tiver uma versão que fala jovem aí, acho que tem algumas que falam jovem. A minha aqui fala certo homem. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, ou príncipe, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: porque você me chama bom, ninguém é bom senão a ser um que é Deus. Conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. Então o jovem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ou a minha mocidade. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem, siga-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito alegre. É isso, irmãos? Ficou muito... Ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Podem se sentar, queridos. Jesus teve um encontro aqui no relato de Lucas, e também temos nos outros evangelhos,
3 jovens que nós lemos aqui. Um estava morto, o outro estava endemoniado, e o outro, que é o terceiro que nós lemos, estava socialmente em perfeito estado. O que nós podemos aprender com a história desses 3 jovens? Haja visto que já tem uns 6 meses que pelo menos aqui os jovens da sede estão que toda quarta-feira aprendendo sobre os jovens da Bíblia, que é o tema do nosso seminário MADEC 2026, Jovens da Bíblia, inspirando uma geração. Pois verdade seja dita, nós somos o reflexo das pessoas que nós estudamos sobre elas, acompanhamos, principalmente hoje em dia nos dias de redes sociais, que seguimos. Todos nós sabemos que nós somos o resultado, ou a média das 5 pessoas pela qual nós nos mais convivemos. Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Por isso que nós precisamos de procurar de estar com pessoas melhores do que nós, mais crentes, que oram mais, que querem buscar mais a Deus, que querem ser mais fiel a Deus, porque só assim nós vamos ser cada dia melhores. Então de início já fica esse conselho de Deus para você: cuidado com as pessoas que te rodeiam, com quem que você conversa, com quem que você anda, com quem que você está no dia a dia, porque sem você perceber você vai se tornar a média das pessoas que estão ao seu redor. E o desafio para nós, e esse tema que eu propus aqui para os líderes da UMADEC, que os jovens aqui da sede estão aprendendo, jovens da Bíblia inspirando uma geração, é para que nós tiramos os olhos dos jovens da atualidade, das influências da atualidade, e colocamos os olhos nos jovens bíblicos, porque é com eles que nós devemos que aprender com os erros e os acertos, para vivermos a vontade de Deus aqui nessa terra. Já foi lido aqui nesta noite que o mundo passa, e a sua concupiscência, tudo passa. Não é como se diz por aí, nem que seja por cima de você, mas passa. Não, mas tudo vai passar mesmo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando eu olho, ou já preguei muitas vezes sobre esses 3 jovens distintos, mas hoje a minha reflexão é rápida, objetiva e tem a ver com a conjunção desses 3 jovens, que todos nós sabemos. Um estava morto, que era o filho único de uma viúva, que não sabemos o nome também, nem muito menos o nome do jovem, que das pequenas cidades de Naim. Em toda a história bíblica, melhor dizer, em toda a história bíblica, a única vez que nós vemos citar a pequena cidade de Naim é nessa ocasião. Jesus vai até a cidade de Naim, e o jovem estava morto. Jesus tocou naquele jovem e falou com ele: a ti te digo, jovem, levanta-te. Devolveu a vida para ele. A Bíblia diz que ele sentou, começou a falar. Jesus devolveu ele para a mãe dele, devolveu ele para o convívio familiar. O outro jovem, estava sendo conduzido, o jovem, filho da viúva de Naim, estava sendo conduzido pela mãe, por uma multidão, para ser enterrado, para ser sepultado. E eu preciso de abrir um parênteses e dizer que o ministério terreno de Jesus, ele se envolve entre filho, filhas, jovem, no ambiente familiar. Tudo tem a ver com ambiente familiar. Por diversas vezes você vai ver Jesus tratando, fazendo os seus milagres, tratando no ambiente familiar. Isso já quebra a cultura do mundo relativista hoje, dizendo que tu pode, que tu é o cara, que tu pode viver sozinho, que tu pode viver sem os seus ambientes familiares, que até a cultura coloca o ambiente familiar como ambiente opressor, que tu não precisa de dar satisfação ao pai, à tua mãe, que tu já tem a sua idade, tu te vires sozinho. Cuidado com essas utopias que é ensinada nos dias atuais. Jesus, em todos os seus milagres, ele vem restaurando os ambientes familiares, porque a família é uma instituição divina, e você não vai prosperar sozinho, porque Deus tem plano com você, com a tua casa e com a tua família.
Jesus então está restaurando os ambientes familiares. O jovem está indo sendo sepultado pela mãe, o pai já tinha falecido. Agora, o outro jovem agora é levado pelo pai. Vocês conhecem o contexto, os discípulos estavam discutindo, não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, daquele jovem, mas Jesus chegou, desceu do monte da transfiguração, repreendeu aquele espírito imundo que estava na vida daquele jovem, que ora julgava no fogo, ora julgava na água, queria lhe matar. Marcos dá um detalhe diferente de Lucas, mas ele ficou liberto. Olha só, acompanha a linha de raciocínio. Um estava morto, Jesus tocou, Jesus devolveu a vida, devolveu para sua mãe, devolveu ao ambiente familiar. O outro estava possesso, fora de si, por poder dos espíritos imundos e malignos. Jesus o libertou, ele saiu liberto de perto de Jesus. Mas o terceiro jovem, que é dos três, um morto, outro endemoniado, o terceiro parece ser melhorzinho, né? O terceiro jovem é o jovem de qualidade, é o jovem rico, é o jovem que aparentemente estava com a vida resolvida. E agora, enquanto o morto Jesus vai ao encontro dele, o endemoniado, o pai leva até Jesus, ele é liberto. Agora o outro é ele sozinho, ele independente, vá até Jesus, e vai com palavras bonitas, agradável, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então cita os mandamentos, ele diz, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eu não estava tão jovem assim, né? Mas desde quando eu era um pouquinho mais jovem. Mas tudo bem, Jesus. Aí Jesus disse para ele, ainda te falta uma coisa, só uma coisa. Parece fácil, só uma coisa, vai, vende tudo que tem, reparte aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. Primeiro mito que eu quero derrubar aqui, que o problema não é a riqueza, porque se o problema fosse a riqueza, e aí eu levo lá para Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro, que o rico morreu e foi sepultado, e do Hades ergueu os olhos e viu Lázaro, que era mendigo à porta de sua casa, cheio de chagas, mas estava no seio de Abraão. Mas o problema não é a riqueza, porque se o problema fosse riqueza, Abraão foi um dos homens mais ricos que a Bíblia já mencionou. Então o problema não é tê-lo, o problema é amá-lo aquilo que você tem. O problema é os ídolos que tomam conta do nosso coração. O problema do rico de Lucas 16, o problema desse jovem rico, não era a riqueza em si, mas a riqueza que tinha se tornado seu ídolo, tinha tornado seu Deus. É tanto que, eu já até citei que outras vezes em ministrações de oferta, que o jovem, diante do Senhor, diante de Jesus, ele chama Jesus de bom, ele chama Jesus de mestre, mas ele hora nenhuma chama Jesus de Senhor, porque o Senhor dele era o dinheiro. O Senhor dele era o dinheiro, e Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecê-lo o outro. E que matemática é essa que Jesus está dizendo para ele? Só está me faltando uma coisa, e para mim ter o que está faltando, eu tenho que vender tudo para conseguir aquilo que me falta. Como que é isso? Como que é isso? Jesus falou, só te falta uma coisa, só uma, e para mim ter o que está faltando, eu tenho que vender tudo e ter uma coisa? Sim, porque faltava ele entronizar Jesus no coração dele. Porque é como diz o hino que minha mãe cantava quando eu era criança, quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. É como diz aquele outro hino que até há pouco tempo nós cantávamos, que é assim, ele é tudo para mim, ele é tudo para mim, ele é tudo, ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim, ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para
para mim. Porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Faltava ele ter Jesus como senhorio da sua vida. Pastor, até aí eu já sei onde o senhor quer chegar. A verdade nua e crua que nós aprendemos com esses 3 jovens é que dos 3, o que importa não era a situação de cada um deles. Porque dos 3, o único que Jesus não tocou, o único que Jesus não ressuscitou, Jesus tocou e ressuscitou o que estava morto. Jesus libertou o que estava endemoniado. Mas o jovem rico, que é o religioso, é ele que tinha que dar resposta a Jesus. E é o único que saiu triste diante de Jesus, porque ele não se respondeu, ele preferiu sair triste do que abrir mão dos seus ídolos. Então a primeira verdade para nós nesta noite é, jovem, Deus não negocia com ídolos. Deus não negocia com ídolos. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide, o coração dividido ele não habita. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o teu coração. Que em 2026, em nome de Jesus, quebre os ídolos do teu coração, quebre os ídolos da tua mente. Não saia triste da igreja, ou não fique na igreja com o coração dividido, que o dia do confronto, tu pode estar aqui cheio de ídolos, mas o dia do confronto com o próprio Senhor vai chegar de uma forma ou de outra, ou se é que não já chegou pela palavra, e tu finge que não é com você. Quebre os ídolos do teu coração, porque Deus não aceita coração dividido. O jovem rico é o único dos 3 que saiu igual como chegou. Não foi tocado, não foi liberto, não foi ressuscitado. Ou, digo ainda mais, saiu pior do que chegou. Porque ele chegou achando que estava com a bola toda, que estava acima da média. Porque vamos contextualizar qual que é o jovem rico hoje. Sabe que esse jovem religioso, que nunca matou, que não furtou, que obedecia o pai e a mãe, ele que diz que seguia a lei. Se seguia a lei, eu posso conjecturar, sem torcer a palavra de Deus, se ele seguia a lei, intrinsecamente esse jovem ele era até dizimista, porque ele diz que cumpria a lei, ele não adulterou, ele era um jovem socialmente top. Representa, sabe qual? Representa muitos jovens nos dias de hoje que estuda. É aquele jovem que fala assim: eu não faço nada de errado, mas também não faz nada de certo. É aquele jovem que não dá trabalho em casa, né? Mas ele vive nas suas próprias convicções. Ele é irredutível, ele é irresistível. Ele não volta atrás, ele mesmo se torna o Deus dele, ele mesmo com as suas convicções. Ele até vem na igreja, mas é do jeito dele, da hora dele, conforme dele. Ele não aceita ser confrontado, ele não aceita ser chamado a atenção, ele não aceita ser corrigido, ele não aceita que ninguém fala nada por ele, porque ele se acha dono de si mesmo. Você é o reflexo, é o jovem atualizado, é o jovem rico atualizado do século 21, e do jeito que tu tá, não vai dar nada com você. Tu não vai ser discípulo de Jesus, e tu possivelmente perderá até a vida eterna, porque não é como tu queres ser, não é do jeito que tu queres cooperar, não é como que tu quer cantar, não é como tu quer vir no culto, é como Jesus quer que tu esteja. A tua rebeldia encapada de religiosidade não vai te deixar inocente diante de Deus, porque Deus não tem o culpado. Você vê, toca no ídolo dele para você ver, ele se entristece, ele muda de igreja. Aqui não dá marcha para mim, aqui está muito abaixo, o meu intelectual é maior. Que nada, meu querido, quem é tu diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Não é teu intelecto que está alto não, é a tua soberba, a tua jactância, é teu orgulho que está alto demais e está encapado pela religiosidade. Mas Deus está te confrontando nesse culto de jovem. Você que não veio e está rolando a live aí, Deus está te confrontando. Aceite o confronto da palavra de Deus e queira uma mudança a partir de 2026. A partir de 2026, vença você mesmo, vença as suas convicções. Todo mundo é errado, você que é o certo. Ninguém sabe de Bíblia. Você com o seu celular, com o Google, ChatGPT, com a inteligência artificial, com o Gemini, você tem a resposta para tudo. Você tem resposta para tudo.
Não, porque se eu me preparar, eu sei todas as vertentes da teologia. Eu tenho uma resposta para todos, porque vivemos no mundo da tecnologia. Isso, sem vida, sem presença de Deus, não vale de nada. Não vale de nada. Tu está enganando a si mesmo, e está sendo engolido. Já viu aquele velho ditado, o peixe morre pela boca? É dessa forma que estamos. É dessa forma que muitos jovens da atualidade estão. Porque está como esse jovem rico, autossuficiente. E Jesus, aí você pensa, não, se Jesus quiser, Ele vai fazer. Ele não vai fazer nada na sua vida, se tu não se responder a Ele, assim como Ele não fez na vida daquele jovem rico. Já pensou por que Jesus não fez nada com ele? Porque ele não se rendeu. Ele não se entregou. O problema não era a riqueza. A prova é tanto que o problema não era a riqueza. Marcos é o evangelho que fala mais na ordem cronológica. Jesus aqui está descendo para Jerusalém, quando encontra com o jovem rico. Tem vários acontecimentos. Jesus para atender a mãe, a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, que faz um pedido desnecessário, perdeu a oportunidade de ficar calado. Quero que meus 2 filhos, um à direita, um à tua esquerda, uma à direita e à tua esquerda, quando tu reinar no teu reino sobre Israel. E Jesus, não é como eu ou você que talvez que fala assim, vou ver. Jesus não fala, vou ver, vou tentar te ajudar lá. Jesus foi direto, não posso conceder. Isso é para quem meu pai preparou. Jesus para atender o jovem rico. Na sequência, Jesus para atender o cego Bartimeu, cura o cego Bartimeu. Aí quando os discípulos estão achando, o rico não tem como salvar, Jesus está assim, vou te mostrar agora, que o problema não é a riqueza, vou salvar um rico hoje. Deixa eu só atender o cego Bartimeu aqui, que eu vou salvar um rico hoje. Oh, glória. Aí quando está achando, o jovem rico saiu triste, primeira vez, está vendo Pedro, está vendo Bartolomeu, está vendo Mateus, é o primeiro que saiu triste diante de Jesus. Aí de repente Jesus passando no meio de Jericó, Jesus para e olha para cima, desce depressa Zaqueu. Eu imagino que Jesus está dando aquele olhar para os discípulos dizendo, e esse aí, será que ele é menos rico ou mais rico do que o jovem lá que saiu triste? Vamos lá dormir na casa dele, vamos lá jantar na casa dele. E lá não precisou de Jesus falar nada, porque Zaqueu era rico, mas diante de Jesus ele abriu mão dos ídolos. Quando Jesus falou, vão lá para a tua casa, ele não se envergonhou de Jesus, ele desceu depressa. E você já ouviu muitas vezes alguém falar o que significa a figueira brava? Árvores que muitos de nós subimos nela. Esta árvore que tipologicamente que Zaqueu desceu, o jovem rico não quis descer dela. É a árvore da soberba, da autossuficiência, do orgulho, da vanglória. Não desceu. Você conhece pessoas irredutíveis? Nunca se viu, isso reflete nos jovens da igreja também, uma geração tão irresistível e irredutível como nos dias de hoje. A cada dia se vê quantos noticiários dos últimos anos de namorado, porque a namorada terminou, ele vai lá e mata ela, porque não sabe lidar com o não, porque não sabe lidar com o contraditório. Vocês acham que isso está distante da igreja? Ele não está distante não. Mas aqui, como está mapeado pela religiosidade, se expressa de outra forma. Ele não volta aqui mais. Ele vai para a congregação e fala para o pastor dele, na sede eu não vou. Ele não discute, simplesmente não age. Você fala com ele, senta aqui é teu lugar. Ele senta lá fora e se desistir muito, ele vai lá para o outro lado do passeio. É jovens ricos que está atualizado o século 21. Desce desse seu orgulho. Desce dessa sua soberba, arranca essa capa soberba sua, senão não adianta tu ficar na igreja o ano todo, 10, 20, 30 anos, tu pode acordar no inferno. Se liberte dessa religiosidade. Não aceita confronto, não aceita ser chamado a atenção, não aceita ser confrontado pela palavra, tem dificuldade de obediência. Esse é o reflexo da juventude atual e reflete nos jovens da igreja.
É o reflexo do jovem rico. O que Deus vai fazer? Se você não ceder, Deus não vai fazer nada na sua vida, assim como não fez na vida do jovem. Agora, pode ter jovem lá, morto no pecado, na prostituição, nas drogas, no adultério, lá sem esperança nenhuma, endemoniado. Esses que não está fora de si, Jesus vai lá, liberta ele e coloca aqui no seu lugar. E você fica aí cheio de religiosidade, mas vazio, e achando que é a última Coca-Cola ou água mineral do deserto. Deus está te falando: desperta, jovem, a tua religiosidade não te salva. Abre mão dos teus ídolos. Abre mão dos teus ídolos. Aleluia. Dá para dar glória a Deus aí? Ou está difícil? Dá para dar glória a Deus? Você se rende nesta noite. Você admite que tu precisa de abrir mão. Qual o ídolo das suas próprias maneiras de pensar, convicções, do seu jeito, que tu está carregando contigo? Abre mão dos teus ídolos. Não vamos fabricar jovens, atualização. Os jovens ricos aqui, esse jovem rico, atualizado na era 21. O morto não reagiu, mas Jesus agiu. O possesso não escolheu, mas Jesus libertou ele. Agora o religioso pôde escolher. E ele escolheu o quê? Rejeitar Jesus. Pôde escolher o senhor dele, e ele escolheu o senhor Mamon. Há muita gente com a ficha limpa, mas coração dividido. Há muita gente que nunca bebeu um álcool, mas o coração dele está tomado pela vanglória, pela soberba, pela rebelião, pela desobediência. Há muita gente cheia de qualidade, há muitos jovens cheios de qualidade, mas vazio de entrega. Não dá o braço a torcer, não volta atrás. Hoje nós temos pouca gente aqui. Você está achando que eu estou sendo pesado? Os pastores das congregações que estão aqui, faz o teste. Pede amanhã lá na congregação de vocês, alguns jovens, mudar de lugar de cadeira, que é perigoso uns levantar e ir embora na hora. E depois o outro ficar: tadinho, o pastor tirou da igreja. Não, ele já está vazio, está desviado dentro da igreja. Eu estava pregando no lugar, meu irmão, a igreja estava pequena. Tinha uns jovens sentados assim, ó, igreja bem estreita. Acho que a Débora lembra desse dia. O irmão chegou e falou assim: ô meu amigo, ele estava até de palitozinho, gravata, senta para trás aqui, ó, porque chegou uns visitantes, eu quero pôr aqui. Sabe o que ele fez? Ele levantou e foi embora. Andou assim uns 20 quilômetros, foi para outra igreja. E pássaros da mesa plumagem anda junto. Foi para uma igreja dividida da cidade, uma cidade distante daqui, quase 300 quilômetros. E chegou lá e fez selfie. Aqui nós é bem recebido. Perdeu a noite. Perdeu a noite. É os jovens ricos atualizados na versão do século 21. Por que Deus não faz nada na minha vida? Tem jovem perguntando. Fulano chegou e agora? Lembro de ciclano. Há 10 anos atrás era até nóia. Fumava crack e aqui agora está mais abençoado que eu. Sabe por que Jesus não fez nada por você? Não faz? A resposta é a mesma. Por que Ele não fez para o jovem rico? Porque o jovem rico não cedeu, não rendeu, não abriu mão. É como muitos que não cede, não rende, não retrocede. Porque o orgulho fala mais alto. Porque o Deus dele é Ele mesmo. Ou é pequenos ídolos que estão tomando o lugar de Deus. Mas essa palavra de confronto nesta noite é para que você caia a ficha, para que você faça com você como aconteceu com o filho pródigo. Caia em si e se rende aos pés do Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Para que você se rende ao senhorio de Cristo. Abra mão da sua vontade. Há jovens cheios de qualidade, mas vazio de entrega. Há jovens irrepreensíveis na lei, mas ausente no reino. Irrepreensível na lei, mas ausente no reino.
Porque às vezes nós damos ênfase no pecado ativamente, na prática. Quem mente, quem rouba, quem prostitui, quem está na lascívia, mas esquecemos do pecado de omissão. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O profeta Samuel, no fim do seu ministério, ele falou: longe de mim de pecar, deixando de orar, de interceder por vocês. O profeta entendia que a sua missão na oração, na intercessão, era um pecado. Era um pecado. Você não peca ativamente, mas tu peca na passividade. Tu concorda com o erro dos outros. Tu peca na omissão. O Senhor, Deus, requer de nós, em primeiro lugar, obediência completa. E Ele não requer nada menos do que isso, do que obediência. E Deus permite que alguém te repreenda, você estando certo. Que alguém te chama a atenção sem você dever. Isso aí é para revelar a rebeldia que há no seu coração. Repito, e dou os créditos, palavra de um pastor americano, autor John Bevere, isso que eu vou dizer agora, que eu vou repetir agora. Deus permite até mesmo que até o seu próprio líder, que até o seu próprio pastor confronte você, e você estando certo, é para revelar a rebeldia que há no seu coração, encapada pela religiosidade. Mas você vai sair triste? Ou você vai render nesta noite? Você vai sair triste ou vai se render ao Senhor nesta noite? Aleluia. Deu até vontade de cantar aquele hino assim. Dá uma nota aí para nós, dó maior. Eu vou continuar pregando, já vou encerrar. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cante, eu vou continuar a pregar, mais cante. Eu me rendo a... Quem pode levantar a sua mão e adorar, dizendo: eu me rendo, Senhor. É o que nós precisamos para viver, nada mais do que da presença dEle. Abre mão do que for preciso, mas não abre mão da presença do Senhor. Não abre mão do senhorio dEle na tua vida. Deixa Ele guiar a tua vida em 2026. Diga: Jesus, Jesus. Você tem coragem de bater a mão no peito e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Quando eu digo que o jovem ele era irreversível, a palavra irreversível é sinônimo de endurecido. A Bíblia diz em Hebreus 3:15 que nós não podemos ter um coração endurecido. Irreversível quer dizer, é sinônimo de resistente. No sermão de Estevão, ele prega dizendo, no Atos 7:51, ele termina o sermão dizendo: vós sempre resiste à graça de Deus. O irreversível é aquele que não é rendido, não rende, aprisionado por ídolos. O ídolos o aprisiona. E ele então abre mão de Jesus, sai triste diante de Jesus. Aí eu quero encerrar dizendo que o confronto não é para nos humilhar. O Senhor sempre nos confronta, e nos dias atuais Ele nos confronta pela sua palavra. O confronto é para tratar o nosso coração, é para quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez, a nossa autossuficiência. Você pode ser um bom profissional, parabéns se você se dedicou aos estudos, e se está cursando faculdade, está tendo boas propostas de emprego, parabéns para vocês, trabalhe e lute para isso, mas nada disso pode tornar o seu ídolo. Tu precisa continuar na dependência diária do Senhor nosso Deus.
Continue na dependência dele. Deixe ele quebrar a sua altivez, o seu orgulho, a sua soberba. O jovem não quis abrir mão da sua segurança terrena. E quando o Senhor nos desafia a confiar nele, Ele nos testa se nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que é a nossa segurança terrena, para confiar inteiramente nele. Só a obediência completa que agrada a Deus, e Ele não aceita menos do que isso, do que a obediência completa. Tem muitos jovens que não estão aqui nesta noite, que congrega na sede, que congrega nas congregações, mas, escuta o que eu vou dizer. Quando tem convite, escute só, vou dizer algo que não é desabafo não, estou pregando dentro da palavra, falando de jovens de qualidade, mas que é resistente, irreversível, porque a rebelião está impregnada no coração dele. Sabe o que é a rebelião impregnada no coração de jovens e de crentes? É que ele quer fazer o contrário. O prazer dele é ser o desobediente. É mais ou menos assim, ó, há 20, 30 anos atrás, tem marcha para Jesus. Não, a igreja, a Assembleia de Deus não libera, vai ter Santa Sé no dia, porque eu não quero nenhum jovem lá. Aí a quantos jovens iam? Não, mas agora nós estamos promovendo a marcha para Jesus. Ah, não, tenho outro compromisso, vou ficar em casa vendo Netflix. O problema não é a marcha, o problema não é o evento, o problema é a rebeldia que está no coração. Ele quer fazer o contrário. Estou falando agora que ó, tem 30, 40 dias, 2, 3 congregações, alguns até me ligou, pastor, vamos cooperar na igreja tal. E 10, 20 jovens que estavam na igreja X, Y, não tem problema nenhum, são amigos dos pastores dele que estavam lá, eles foram lá, mas aqui durante um ano eles não vêm nem um dia. O problema não é o culto, o problema é a rebeldia que está sendo revelada no coração, porque ele quer estar onde não pode, ele é do contra. É desse tipo, esse é o jovem de qualidade, esse é o jovem de qualidade na versão 2021, ele quer fazer o que não pode. É como você está vendo nos dias de hoje aí, com os Estados Unidos invadindo a Venezuela, e tem gente ainda defendendo o Maduro. Tem um reflexo desses do contra dentro da igreja. É a mesma forma. Porque coração endurecido, coração tomado pela rebeldia, coração tomado pelo contraditório, esses o Senhor não vai fazer nada por você. Agora, se tu render a Ele, Ele tem promessa, como fez para o jovem rico. Olha só, ele rejeitou as promessas do Senhor. Vem, segue-me. Ele não quis ser discípulo de Jesus. Jesus disse para ele: tu vai ter um tesouro no céu. Aí eu contraponho com o que Jesus falou no Sermão da Montanha: onde a traça não corrói, aonde não há ferrugem, é lá que tu tem, que eu tenho um tesouro para você. Não tem nenhum outro lugar na Bíblia Jesus prometendo tesouro no céu para ninguém, mas prometeu para ele: tu terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E ele disse não para Jesus, porque não abriu mão do ídolo chamado riqueza. Ei, você quer que Deus faça algo por você em 2026? Você quer ter uma mudança de vida em 2026? Tu quer a resposta de Deus para você? Por que tu não andou nada no ano 2025? Deus está te dando a resposta hoje, porque tu é irreversível, coração endurecido, tu é desobediente, tu está tomado pela rebeldia. Mas quebra esse ídolo chamado rebeldia hoje, e tu verás o que Deus pode fazer com você. Quebre esse espírito de rebeldia no teu coração hoje, porque Deus não negocia com ídolos. Ele não abençoa meio obediente. Não, Ele não requer nada menos do que uma obediência completa. Você que entende essa palavra e quer se render, coloca de pé. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cante de novo, eu me rendo. Eu me rendo. Arabaxi. Dá uma pausa. Ore nessa noite, porque talvez tu tenha ídolos no seu interior que precisa ser quebrado, que você nem sabe, que precisa ser descoberto. Pastor Zacarias, eu já ouvi ele contar muitas vezes, há muitos anos, que lá na onde que ele nasceu, Leandro Ferreira, mais precisamente na Fazenda Caramba, lá tem uma igrejinha lá até hoje. Até pouco tempo eles faziam vigília lá, né? A gente lá pregando lá na vigília. E aí o pastor Zacarias conta que Jesus estava batizando todo mundo com o Espírito Santo, não é? Jesus estava batizando todos com o Espírito Santo e tinha uma irmã que não recebia. E o pastor falou: minha irmã, não tem como, nós estamos orando, só a irmã que não recebeu. Será que não tem nada escondido no seu coração? Não, pastor, não tem nada não. Aí de repente, parece que tinha um santinho, né, guardado, um Santo Antônio casamenteiro, guardado lá no fundo do guarda-roupa, herança da mãe. Aí ela foi lá, pegou, jogou no fundo do poço. Aí pouco tempo depois, na mesma semana, o pastor está dizendo, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Peça ao Senhor para alinhar a tua vida. Não estou dizendo que talvez você tenha lá um São Jorge, um Santo Antônio, uma herança de alguém. Não, não. Talvez mágoas, raiz de amargura no seu coração. A Bíblia diz em Hebreus que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Nos priva da graça de Deus. E a raiz de amargura às vezes não é contra o irmão ou a irmã, não. É contra você mesmo. Sabe aquela má nota que você deu na vida, que você fica com raiva de você mesmo? E você, toda vez que você lembra, você tem raiva de você mesmo. Você precisa de despejar isso, porque isso te priva da graça de Deus. Isso te priva da graça de Deus. Quem recebe essa palavra nesta noite? Quem quer quebrar os ídolos? Aprenda a receber Jesus na tua vida, não apenas como Salvador, tu já sabe disso, mas como Senhor. Abre mão do senhorio da sua vida, deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Você recebe essa palavra? Você quer melhorar? Você tem certeza que precisa melhorar? Você reconhece que precisa de render ao Senhor? Você tem coragem de sair do seu lugar e vir até a frente e dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero me render a Ti. Já veio o primeiro jovem corajoso. Você tem coragem de sair daqui e vir até a frente e dizer: talvez você está cheio de qualidades, ou talvez esteja com mais qualidade do que o jovem rico, tu não precisa de vir. A mensagem é que hoje, eu não sei se tem jovens, não é para o morto espiritual, não é para o possesso, não, esse é para o jovem que está desviado, descrente. É para você, que não tem descoberto nenhum mandamento, mas está tomado pelo orgulho, pelas convicções, pela sua forma de pensar. Tu precisa quebrar a si mesmo. Não deixe a rebeldia, a rebelião, a desobediência florescer no seu coração. Não se prive da graça de Deus. Tem mais? Tem 4 jovens corajosos aqui, ó. É jovens para casamento, hein? Que teve coragem de vir aqui. Teve coragem de vir aqui. É jovens que vão prosperar na vida em todos os lados, porque diante da honra vai a humildade.
A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Cadê mais rapazes, mais moças que precisa de melhorar? Que precisa de matar o ídolo que está no seu coração? Você tem coragem de vir até a frente? Sai do seu lugar e venha. Se eu fosse você, moça e rapaz, eu já estaria aqui. Tu precisa de render ao Senhor. Prepara o hino para cantar aqui, irmã Débora, que nós vamos orar. Aleluia, eu estou esperando você. Está vindo mais jovens, mas precisa de moças virem também. Estou precisando de moças, vem aqui. Venha as moças, venha moças. Venha mais jovem, venha moças. Venha render-se ao Senhor. Venha render-se ao Senhor. Já chegou uma moça aqui, já chegou uma jovem. Aleluia. Ah, Senhor. É noite de se render-se ao Senhor. Render-se aos pés do Senhor. Entrega-se a Ele o domínio da sua vida. Aleluia. Ei, faça como os carros Tesla agora, né? Que anda até sozinho. Vai para o banco do carona. Mas quem vai dirigir o carro chamar a tua vida não é a inteligência artificial que dirige os Tesla, né? Não. Quem vai dirigir a tua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar aqui, pastores, por esses jovens corajosos que estão aqui na frente. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou orar especificamente para aqueles corajosos que teve coragem de vir aqui na frente. Porque senão eu estarei contradizendo a minha palavra aqui nesta noite. O Senhor fará. Não é, pastor André? O Senhor fará. Ah, o Senhor pode te alcançar aí, mas hoje não. Porque a palavra hoje é de rendição. É de quem tem coragem de abrir mão da soberba, do orgulho e se render aos pés dele. Hoje nós vamos orar exclusivamente para esses que estão aqui na frente, que estão rendendo ao Senhor. E eu quero que os pastores ouvirem aqui, impõem as mãos, nós vamos orar e abençoá-los eles. Ídolos não serão quebrados. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar e vir até aqui na frente e se render-se ao Senhor, de corpo, alma e espírito. O Senhor vai encher-nos do teu Espírito Santo. Senhor, renova os que são batizados com o Espírito Santo. Batiza aqueles que ainda não são. Descortina, Senhor, os ídolos que estão encapados com a religiosidade, Senhor. Descortina os ídolos, Senhor. Que haja rendição, quebra de ídolos nesta noite. Seja liberto da desobediência, da rebeldia, e que nos rendemos aos teus pés. Pode cantar, pode cantar. Em nome de Jesus, enche do teu Espírito Santo, Senhor. Enche do teu Espírito Santo, Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Enche do teu Espírito Santo. Toma-me. Receba da graça de Deus. Sai toda a raiz de amargura. Nada vai te privar da graça, da unção de Deus. O que tem te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas. Abra tua boca, glorifica o Senhor. Diga: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Quebra toda a minha rebeldia, toda a minha desobediência, toda a minha jactância será quebrada. Eu preciso de melhorar. Saia daqui nessa noite com essa frase: eu preciso de melhorar. Eu preciso de render aos pés do Senhor Jesus. Diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
dias Meu respirar. meus, meu respirar, Enche do teu e Espírito o Santo. meu viver. Enche do teu Espírito Santo, Senhor. Que Aqui tem seja jovens rendidos a Ti, todo em adoração, pra em humildade, ti em adoração, em graça. poder. Enche do teu Espírito Santo. Eis-me aqui, rendido Eu sou teu. e tu és meu. Só os rendidos, abra a boca, adora o nome do Senhor. Seja cheio, receba aí da misericórdia, da graça, da unção de Deus. Tu rendendo ao Senhor. Deus te toca. Deus toca na tua vida. Ele ressuscita. Ele faz milagre. Ele te ergue. Ele levanta. Ele te dá o mais milagre em 2026 na tua vida. Nós nos rendemos a ti. Deixamos todos os ídolos e nos rendemos a ti. A tua igreja se rende. A minha vida. Olha a minha vida. Minha vida. Glória. Dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz de mim. Faz em mim Faz, o Senhor. teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Oh, Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. Rendido Cada moça, cada estou. jovem, enche do teu Espírito Santo, trabalha. Rendido estou. Reaviva, Senhor. Ah, Senhor. Descortina, Senhor. Eu Dá-nos sou discernimento teu. da tua voz, da tua vontade, E tu Senhor. és Para meu. vivermos a tua vontade, a tua plenitude. Para que, Senhor, seja ativada nas nossas vidas as virtudes do fruto do Espírito. Aleluia. 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 Pode voltar para o lugar, dando glória a Deus. Aleluia.